se a gente quiser entrar na parte política, tem um problema lá dos colonos? Tem. É uma questão para se perguntar. Mas essa é a razão que existe o Hamas? Não. A razão que existe o Hamas é porque existem países bilionários que bancam esse sistema. Então, é uma vergonha, é uma tristeza para o povo palestino, mas é a triste realidade. E o povo palestino é obrigado a conviver com o Hamas. O Hamas se tornou um partido, né? Entrou na política efetivamente. Né? Exato. E eles mandam lá. Eles mandam na faixa de Gaza. Porque como que é hoje em dia? Né? Tem a Cisjordânia e a faixa de Gaza. A Cisjordânia manda a autoridade palestina, que teoricamente é mais moderada, que é o Abbas, né? Mas quem manda na faixa de Gaza já faz quantos anos? Desde 2007? É o Hamas. É o Hamas. E assim, voltando para Israel, né? Agora fica imaginando. É isso que eu fico falando. Imagina, só para dar um exemplo, né? Não sei se você concorda, mas vamos dar um exemplo aqui do Brasil, né? Imagina que a Venezuela ataca o Brasil. Só para a gente imaginar, né? Sabemos que a Venezuela é uma ditadura. E aí sequestram brasileiros e o exército brasileiro vai lá para a Venezuela estourando tudo para poder resgatar. Imagina que alguém vai falar, coitados do povo venezuelano, certo? Não são eles. É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Quer dizer assim, é um problema grave que lá tem ditadura, mas não é problema do Brasil. Entendi o que eu quero dizer? É um problema da Venezuela. Quer dizer, por que a Venezuela ainda não fez uma revolução para derrubar a ditadura comunista presente no seu país? É uma ótima pergunta. Agora, você falar que um país não tem direito de se defender, por quê? Porque o país do lado é regido por uma ditadura. Muito triste, muito triste. Mas cair em cima agora de Israel. Agora, temos outra questão, que é a questão Hezbollah. Né? Yes. O Hezbollah também está armado até os dentes. Né? No momento em que o Líbano também está muito fragilizado ainda, está se reconstruindo, mas está ferrado com aquela explosão no porto, com as dificuldades da inflação, falta de grana, tudo errado. O Hezbollah está lá, cheio de arma. Fala uma... Leda, você é descendente de libanês? Sou neta de libaneses. Conta um pouco, maronitas. Você sabe melhor que eu, então. Eles eram cristãos ou muçulmanos? Maronitas. Minha avó era maronita. Maronita. Por que eu falo? Pega o caso do Líbano, né? Só perguntei, porque assim, caso eu cometa algum equívoco, por favor, me corrige, tá? Você pega o caso do Líbano. Também é uma coisa muito triste. Eu tenho parentes que vieram do Líbano. Você sabe que no passado, os judeus conviviam super bem com os árabes, tanto na Síria como no Líbano. Nós temos uma comunidade maravilhosa no Brasil, judaica, que eles são que convive. Eu nasci numa cidade, me formei na universidade lá, em Juiz de Fora, Minas Gerais, que a gente almoçava todo mundo no sírio-libanês aos domingos, os árabes e os judeus, a rua de comércio, tinha uma loja árabe, uma judia, uma loja árabe, e nunca, sempre convivemos, sempre foi assim. É isso que a gente tem que enfatizar agora. Eu acho que maior... Vamos focar no que a gente pode fazer. É uma cidade que tem mesquita, hein? É uma cidade do interior de Minas que tem a mesquita. É raro, né? No Brasil. Mas deixa eu te falar. E sinagoga, e tá tudo certo, entendeu? Não, o povo brasileiro tem que ser um exemplo para o mundo, sabe? Eu acho que a gente não pode entrar nessa. A gente não pode entrar nessa que a Europa gosta de entrar e que alguns outros países, às vezes os Estados Unidos, gostam de entrar. Não pode jogar mais lenha na fogueira. Então é isso que eu queria. Eu acho que a gente tem que enfatizar esse ponto, né? Judeus e árabes, em várias épocas da história, não todas, conviveram em paz. Em paz. Então você pega o Líbano, por exemplo, né? Eu acho muito triste a gente ver a situação que o Líbano está hoje em dia, né? Para quem não conhece, o Hezbollah, que ele é um grupo terrorista igualzinho ao Hamas, com os mesmos objetivos do Hamas, apagar Israel do mapa e tal, dizem, né? Não apenas boatos, né? Entendedores de geologia, de geopolítica, de geopolítica, de geografia e de história, mas principalmente de militares, dizem que o exército do Hezbollah, que é um grupo terrorista, é mais forte hoje em dia do que o próprio exército oficial do Líbano. Agora, por que o Hezbollah não manda no Líbano, oficialmente, né? Oficialmente não manda no Líbano, como o Hamas manda oficialmente na faixa de Gaza? Porque eles são mais interessados em atacar Israel
em fazer planos mirabolantes para atacar o norte de Israel Do do que? que na própria construção do seu país. Então é um problema parecido, né? Aqui que eu queria chegar. É uma pena, porque o Líbano era um país maravilhoso, era um país de comidas maravilhosas, ainda deve ser, né? Eu sei porque As realmente a minha comidas avó são. vem da Síria, por Mas exemplo. hoje está destruído, né? Como a Síria está destruída também, É né? uma pena, é uma tristeza. Então eu acho, Leda, a gente tem que enfatizar aqui a irmandade. Eu queria até falar uma coisa que eu pensei também esses dias, que eu acho importante enfatizar. A religião muçulmana, em si, na minha opinião, é uma religião maravilhosa. Existem alguns conceitos do Islã que eles são maravilhosos. Existem ditados árabes, né, provérbios árabes, que eu escuto da minha avó, que eu escuto de pessoas da nossa comunidade judaica que vieram dos países árabes, que não são provérbios judaicos. São provérbios muçulmanos, são provérbios que são lindos, que defendem a vida, que defendem a humanidade, que defendem... Por que eu estou enfatizando isso aqui? Não porque eu estou querendo ser peace and love. Para falar que o problema, em nenhum momento, ele está localizado no livro, na religião, na ideologia. Porque cada um interpreta e exerce da forma que ele quer. Então, a minha pergunta é, sendo que no Alcorão existem conceitos muito pró-vida, com certeza não defendem o estupro, com certeza não defendem a decapitação de menores. Eu não sou um expert do Alcorão, mas tenho certeza Sim. que o Maomé não Muita gente defendia entendia. Isso não esse é tipo de possível. atitude, né? Não. Então, a minha pergunta, Lede, é assim, que eu quero... É uma cobrança do bem, tá? Uma cobrança positiva. Cadê os líderes muçulmanos, né? Cadê as... Porque, assim, eu como rabino falando isso aqui, eu não sou autoridade do Alcorão, né? Mas eu queria ver mais pessoas que são de outras religiões, principalmente no nosso caso, do Islã, que parece que tem 1,8 bilhão de pessoas no mundo. No mundo. Então, se a maioria não é radical, se a maioria não curte esses atos do Hamas e do Hezbollah e do ISIS, etc., deviam se unir justamente nesse momento para falar isso na televisão. Por que o Rabin, por que eu tenho que ir na Jovem Pan falar? Entendeu? É uma pergunta que eu tenho. Por que a gente vê em Londres milhares de pessoas apoiando o Hamas? Então, assim, isso me leva a questionar... Alemanha pintando a estrela de Davi nas casas, que nem no Holocausto, que nem na Alemanha nazista. Muito triste. Muito triste. É de deixar a gente completamente perplexo. Por quê? Entendeu? Aí volta o antissemitismo, né, Leda? Agora, se você fizer contas, tem 1,8 bilhão, você faz a conta, mas só tem 15%, 15% a 25% de radicais. Sim, mas são 300 mil, né? São 300 milhões, não 300 é? milhões, é. São 300 milhões. É um número dizer, assim, gigantesco. é muito grande, é muito grande. Assustador demais. É assustador. Agora, a pergunta é o que pode se o fazer? Hezbollah entrar, se a Síria entrar nessa história, a gente Vira vai ter guerra uma terceira guerra, é isso? Sim, com certeza. Quer dizer, assim, eu não sou Porque o profeta. Irã tem ou não tem armas nucleares? É o que se diz, né? Tá lá no meio, né? Tem gente que fala que tem gente que fala que não tem, mas assim, tendo ou não tendo, a Rússia tem, Pois a é. Coreia do Norte tem. Então, assim, é muito fácil no mundo de hoje, né? Se eles conseguiram fazer uma junção dessas entre o Hamas, que é um grupo relativamente pequeno, provavelmente usaram as redes sociais, né? Como eu falei no começo, mas é uma grande pergunta como Israel não captou, não percebeu isso, o governo vai... Eu não consigo Então, entender. isso não dá para entender. Isso não dá para entender. Isso é uma coisa que, assim, todo judeu do mundo, acho que todo mundo, né, está se questionando como pode ter acontecido uma falha tão grande no sistema. Mas não supondo, né, a partir do princípio que tudo é providência divina, aconteceu. O fato é que aconteceu, né? Já estamos no pós. Tipo assim, seja lá a culpa de quem, né? Direita, esquerda, governo, não governo. O que vai acontecer agora no mundo? Tem duas opções, né? Ou que isso vai ser uma briga regional, que Israel vai lá e agora vai resolver o assunto. Realmente não sou profeta, muito menos profeta do Apocalipse. Mas, assim, a chance hoje disso virar uma guerra mundial,
não estou querendo assustar ninguém, ela é muito grande. Por quê? Por quê? Porque tem muitos países interessados nesse conflito, né? Quem acha que o conflito está acontecendo só lá no Oriente Médio é uma mentira, né? Por um lado, a gente tem os Estados Unidos, Uhum. alguns países da Europa, talvez quase todos, juntos com Israel, pelo menos de forma oficial. E do outro lado, a gente tem países que não tem nada a ver um com o outro, além do fato de serem anti-americanos ou anti-valores ocidental, que é o Irã, com a Coreia do Norte. Eu falei na... Quando que eu falei isso? Eu falei uma live esses dias, que é muito louco, né? Que o presidente do Irã, ele é best friend, é super amigo do ditador da Coreia do Norte. Meu Deus, que perigo. Olha aí, não, olha que loucura. É um ayatolá ultra-religioso, o Irã, país mais... Eles defendem suas ações em nome do Alcorão. O ditador da Coreia do Norte é anti-religião, é anti-Deus. Ele fala, é proibido, se uma pessoa é pego praticando religião na Coreia do Norte, pena de morte. Como é que eles podem ser amigos, né? Por quê? O que isso mostra, Leda? Que existe uma semente do mal. Eu não era uma pessoa que acreditava, mas assim, é nítido que existe uma semente do terrorismo, de pessoas, se você pegar o lado psicológico, né, com uma, desculpa falar, com um complexo de inferioridade, com baixa autoestima tão grande que toda a existência desse país é querer destruir o outro. Quer dizer, como que o Irã pode gastar dinheiro? Eu não estou falando por ser judeu. Como que o Irã pode gastar dinheiro do seu país para querer destruir Israel? Por que ele não gasta esse dinheiro para construir o Irã? Entende? Entendo. É uma pergunta que eu queria ver na Globo News perguntando sobre isso. Entendeu? Porque eu acho muito interessante que eles ficam perguntando por que o governo do Netanyahu fez. Boa pergunta. Mas por que eles não se perguntam todo santo dia? Por que países como Irã, Coreia do Norte, mesmo Putin agora na Rússia, eles estão gastando trilhões de dólares sem justificar o motivo, sem construir algo de positivo para a humanidade? Aí pega Israel. Pega Israel. Destruir Israel. E não tô puxando a sardinha para o meu lado, mas todo mundo sabe. Aí você pega Israel, desculpa. Que já fez nesses últimos 70 anos? Deu vacinas para a humanidade, deu tecnologia para a humanidade, deu segurança para a humanidade, deu valores morais. Fez coisas erradas? Deve ter feito. Pessoal que acha que judeu é santo? Não é. Judeu é ser humano igual a todo mundo. Mas o Estado de Israel representa a construção. Né? Representa o quê? Vida. Eu morei agora 6 meses em Tel Aviv. Eu não contei isso antes. Eu acabei de voltar faz 3 semanas para passar o Ano Novo Judaico com a minha família, senão eu estaria lá. Eu fiquei 6 meses em Tel Aviv. Eu morei em algumas cidades da Europa, morei nos Estados Unidos. Não vi uma cidade tão viva e vibrante como Tel Aviv. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!